ela é promotora de justiça ali em São José dos Pinhais, ela está concluindo o último módulo do curso de formação básica de constelação familiar da Hellinger Schule, pela Faculdade Inovare de São Paulo, entidade autorizada pela Hellinger Schule no Brasil. E ela também é pós-graduanda em Direito Sistêmico, também pela Faculdade Inovare. Inclusive, a Márcia até comentou, e eu achei interessante, que a maioria dos professores da escola da Hellinger Schule, eles são alemães, né, onde é o berço da constelação familiar, já que o Bert Hellinger, ele é alemão, né? A Márcia também, ela é aluna do curso de formação em constelação familiar da Escola Vida, com a metodologia desenvolvida pelo professor Hilário Trigo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Agora daqui para frente eu vou te chamar de Márcia, não é mais doutora, é Márcia, tá? E antes de eu passar a fala para você, Márcia, eu vou também me apresentar, algumas pessoas não me conhecem, né? E também já vou deixar um aviso aqui para as pessoas que daqui 2 horas mais ou menos eu já vou disponibilizar essa live no meu canal do YouTube, Ana Graff também, vai ficar 24 horas disponível essa live também no Instagram, tá? Então, antes, também eu queria avisar para vocês, vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Então, eu sou Ana Graff, né? Eu sou instrutora de mediação judicial, sou conciliadora no Tribunal de Justiça e eu trabalho há 20 anos com mediação. E no próximo mês eu vou estar lançando um curso para advogados de negociação eficiente com ferramentas da mediação. Vou divulgar aqui nesse canal, também na página do Facebook e no canal do YouTube. Quem quiser conhecer um pouco da mediação e da comunicação não violenta, eu tenho uma série de vídeos que eu gravei agora para a pandemia, que se chama Conversando que se Resolve. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais de mediação, comunicação não violenta aplicada no dia a dia, dá uma passadinha lá, se inscreve no canal. E vamos ao que interessa então, né? Hoje vamos falar sobre mediação e constelação familiar. E eu convidei a Márcia para ela falar sobre constelação familiar, porque eu sou testemunha, né, da dedicação dela a este tema tão, assim, em voga, né, as pessoas estão falando tanto, né, e como mediadora eu também consegui perceber que além da mediação, da justiça restaurativa, todos esses métodos autocompositivos, quando eu descobri que existia a constelação, eu fiquei maravilhada, porque era mais um elemento para auxiliar na composição de conflitos. E aí, como ela está se dedicando bastante, né, a este tema, eu pensei, por que não trazer aqui para explicar do que se trata, para as pessoas conhecerem, né? E até eu tive a oportunidade num atendimento que eu fiz, de uma questão que eu vi que a mediação ela não ia conseguir alcançar a resolução daquele conflito, e entendi que nem a justiça restaurativa, e sim a constelação teria uma possibilidade maior, porque a pessoa que estava sendo atendida, que eu estava atendendo, ela voltou lá no tempo, na época dos navios negreiros, falando sobre a escravidão, e eu falei, nossa, isso aqui vem de muito tempo atrás. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho ferramentas para isso, porque eu não me dediquei, né? As ferramentas que eu trabalho é mediação, conciliação, justiça restaurativa, mas a constelação não é a minha área, e é a área da Márcia. Então, Márcia, eu vou começar fazendo uma pergunta para você explicar para nós o que é a constelação familiar e como que isso começou na sua vida, como aconteceu isso na sua vida, né? Conta um pouquinho para nós, agora a fala é sua. Ok, Ana, boa noite. Quero agradecer pelo convite. Quero agradecer aí as pessoas que vieram prestigiar, né? Eu estou vendo ali a Nena, a Ana Brandão, a Michelle, a Suzane, minhas irmãs, a Ana, né? Aí a Paloma, a Liz, né? E eu vi a Nayane também, muitas outras latinas entrando agora. Então, assim, os amigos prestigiando o nosso encontro aqui é motivo de grande alegria e satisfação, né? Eu sei que a Dalva também está aí, alguns colegas do Ministério Público,
Cissa também, nossa prima, prestigiando. Então, o meu contato, né, com a constelação foi bem interessante. Primeiro você me perguntou o que é a constelação, né? A constelação Sim. é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo, né, terapeuta Bert Hellinger. Ele é alemão, né, e desde 1978 ele vem desenvolvendo esse método para tratar de conflitos, né, dos sistemas familiares. Ele percebeu, ele foi missionário, ficou muito tempo na África e numa tribo, ele percebeu como as pessoas resolviam o conflito de uma forma diferenciada, né, e tudo permanecia em paz, tudo permanecia de forma harmoniosa. E ele começou a estudar esse movimento, começou a estudar tudo isso, e acabou desenvolvendo, né, essa técnica que a gente chama hoje de constelação familiar, que é um instrumento também, né, para auxiliar, né, essas resoluções de problemas que não estão aparentes, né, são ocultos no sistema. Então, os sistemas familiares, eles possuem... Você não entende, por exemplo, uma família, ela está sempre brigando, as pessoas estão sempre se agredindo, e você não entende por que aquilo acontece dentro daquela família. Existe, né, um mecanismo, existe algo oculto ali, que as pessoas não entendem, e que se perpetua, e que acontece, e passa de geração em geração. Né? É uma coisa sistêmica, é daquele sistema familiar. Né? E ele, então, conseguiu destrinchar tudo isso, e conseguiu encontrar, né, o caminho, para identificar de que forma conseguir também ajudar essas pessoas a resolverem, né, esses conflitos e quebrar esses padrões, né, dissolver o que ele chama de emaranhados, né, os emaranhados sistêmicos, né, que ele verificou nessa existência. Né. E eu nunca tinha ouvido falar quer dizer, já tinha ouvido falar de constelação familiar. A primeira vez que eu ouvi falar de constelação foi quando me convidaram para ver uma constelação com cavalos. Aí eu olhei aquilo, uma constelação com cavalos, o que é isso? Que coisa doida, a pessoa deve ter, né? É constelação no céu, eu não entendia. Não, o cavalo vai lá, ele faz movimento. Aí que eu fiquei mais, né? Eu falei, que movimento, que coisa doida. Porque para a gente que é da área do direito, isso foge da nossa compreensão. É muito difícil, porque nós somos muito do certo ali, do concreto, do caso, né? Então está aqui, roubou, né? Fez isso, fez... Então a gente tem uma solução prática para aquilo, né? E o conhecimento, né, da constelação, ele foge muito disso que a gente tem, dessa coisa concreta, né? Ele é muito abstrato, né? Porque trabalha com campo quântico, né? Um campo fenomenológico. Para nós, do direito, é muito difícil entender isso, né? Até que você passa a conhecer. Quando você passa a conhecer e você começa a entender, aí você vê que ferramenta maravilhosa que é, né? O quanto ela pode ajudar. Esse caso que você cita, né, que a gente já comentou algumas vezes, né, de você estar fazendo uma conciliação e não entender, né, por que não deu acordo entre as pessoas, né? Porque neste caso, ele estava identificado, né? Era uma lealdade ao sistema, né? À origem dele, né? Então, dificilmente realmente conseguiria fazer um acordo nesse sentido se não fosse trabalhada essa questão, né, que é a sistêmica. Então eu tive esse contato, né, da primeira vez, ouvi falar, né, falei, que coisa doida, e nem dei muita bola, falei que a constelação do cavalo, né, pelo amor de Deus, né, tem mais o que fazer, né, que é o que muita gente pensa, né. Aí passou um tempo, eu né, trabalho com conciliação no juizado, né, especial criminal e civil, e uma conciliadora de São José dos Pinhais, que não era mais conciliadora, ela foi convidada para participar da Comissão de Direito Sistêmico. Eu peço licença aqui para te falar nesse contexto, assim, que eu tenho uma gratidão muito grande com a OAB de São José dos Pinhais, na pessoa da doutora Franciele, do doutor Jaiderson, porque foram as pessoas que me apresentaram a constelação oficialmente, né. Quando ela me convidou para ir, né, na apresentação que ia ter na OAB, eu estava cansada, uma terça-feira, me lembro assim, falei, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, quero ir para casa, né? Aí ela foi lá pessoalmente no dia, falou assim, doutora, a senhora vai ver a constelação, vai ver, né, nossa exposição sobre a constelação, tudo. Eu falei, putz, né, vou, né, Ela é uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu falei assim, então vou lá, vou prestigiar.
E fui, né? E daí eu olhei para minha assessora e falei assim, bom, eu vou, mas você vai junto, né? A Ana, minha assessora, eu falei, vamos junto lá que você vai. E daí veio a Ana Tiracolo comigo, né? Minha assessora, para a gente conhecer do que se tratava. Eu já tinha ouvido falar, né, da constelação com o cavalo, então eu já fui com aquela ideia preconcebida, né? Falei, vai ser aquela coisa, né? Vamos falar de cavalo de novo, vamos falar umas coisas assim que para mim não vai fazer muito sentido, né? Mas enfim, vou lá, né? Quando começaram a explicar, quando começaram a mostrar, quando fizeram dinâmicas, né, para entender, para que eu pudesse entender do que realmente se tratava, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Né? Como que eu nunca vi isso antes? Né? Como que ninguém me mostrou isso antes? Quer dizer, já tinham tentado me mostrar, mas eu tive uma resistência, que é uma resistência muito natural das pessoas, por desconhecido, né? As pessoas não conhecem, né? E quando falam de movimento, campo fenomenológico e tudo mais, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Porque é desconhecido. Mas a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você vê do que se trata, você começa a perceber a grandiosidade disso tudo, né? E não é à toa que no Brasil inteiro a OAB montou comissões de direito sistêmico e está difundindo isso no Brasil inteiro. Então, o conhecimento, a aceitação por parte da aplicação, né, das constelações e do direito sistêmico tem um papel preponderante da OAB. Se não fosse essa atuação da OAB, talvez não tivesse tão conhecido como está sendo hoje, né? A OAB fez um papel muito importante, extremamente relevante, né? A partir dali, acabei indo em todas as reuniões que a OAB de São José fez em relação às constelações, e cada encontro, um era mais rico que o outro, porque vieram várias pessoas de fora, né? Veio a Márcia Sarub de Santa Catarina, mostrando o trabalho dela com os presos que ela estava desenvolvendo lá. Enfim, várias coisas que você vê uma enormidade de situações e de potencialidades, né, que o direito pode trabalhar, né, e que não é utilizado. Então, hoje nós temos as práticas restaurativas, a conciliação, a mediação, né, e como você falou, mas muitas vezes elas não vão resolver, né? Embora elas façam muita coisa, elas não vão resolver. Em alguns casos, a constelação vai ajudar e muito, né? Que era até o caso que eu vivenciei, né? Eu até achei interessante na sua fala, no começo, que você falou assim, né? Algo oculto, porque o oculto a gente também trabalha muito na mediação, né? Que é buscar o interesse das partes, né? E você tocou no ponto bem, eu acho que existe essa ligação com a mediação e com a constelação familiar, né? É um ponto em comum, que é você mergulhar, você buscar o sentido. E você falou também em resistência, né? Então, você vencer uma resistência não é fácil, né? E você veja que tudo apareceu na sua vida de uma forma assim, até fenomenológica também, né? Que tudo parecia que foi encaixando. Foi muito engraçado, porque assim, aí eu comecei a pesquisar, né? Eu entrava na internet, tudo que tinha de constelação, eu abria, eu queria ler, eu queria ver, né? E eu fazia pesquisa e via uma coisa, sempre aparecia eu via uma pesquisa, via um homem correndo no vídeo, né? Eu olhava aquele homem correndo, né? Falei, que é esse doido aqui, né? E daqui a pouco eu olhava de novo, daqui a pouco o homem correndo de novo no vídeo. E daqui a pouco o homem correndo de novo no vídeo. Falei, vou ter que ver o que é esse homem correndo, né? Vou olhar o que se trata desse cara, né? Aí que eu abri, né? E comecei a ver quando ele começou a explicar e começou a falar, indo muito mais profundo na questão explicando a constelação em si, que é o meu professor hoje, o Hilário Trigo, né? Eu fiquei, assim, muito mais encantada do que eu já estava, né? Porque ele parecia que ele estava falando comigo, estava me chamando, dizia, venha, porque isso aqui é para você, venha, né? Tanto que você depois questionou, falou, nossa, Márcia, mas todo mundo que entra, né, vai fazer conciliação, entra primeiro na conciliação, mediação, vai para a comunicação não violenta, prática restaurativa, e por último acaba indo para a constelação, alguma coisa parecida, né? E você já foi direto para a constelação. Eu gostava, sempre gostei, né, de trabalhar, fazendo acordo, mediação e tudo mais. Agora, para mim, a constelação foi algo que me preencheu assim, de uma forma absurda. E o que aconteceu, né? Então, quando eu vi o Hilário, ele que é o professor da Escola Vida, com quem eu estou fazendo a formação em constelação agora, né? Muito embora eu já tenha feito a formação básica na Henning, né? Falta conclusão só do módulo, e fazendo direito sistêmico lá, eu me encantei com a aula, com a forma
que ele dá aula, porque além de passar parte da constelação, ele também passa noções de psicologia comportamental e tradição védica, né? Todo um compilado de conhecimentos. Uhum. E ele, com a explicação muito didática, muito fácil, de fácil acesso, porque em alguns casos eu não estava entendendo direito, né, o campo fenomenológico, o que era, o que não era e tal. E ficou muito claro para mim nas aulas, né? E eu fui fazer o curso com ele. E fazendo o curso com ele, a primeira coisa, né, quando a gente teve o contato, e eu falei que era da área do direito, ele falou, então você tem que fazer o direito sistêmico, para você é o importante o direito sistêmico, e vá fazer na escola Hellinger. Então ele me orientou a fazer na escola Hellinger, porque o conhecimento tem que ser absorvido na fonte. Então a fonte é Albert Hellinger, e ele vai fazer na escola Hellinger de São Paulo. Então, né, falei, vou lá, e obedientemente eu fui fazer o curso, né, em São Paulo. E hoje eu entendo realmente o fundamento e porquê, né, dele orientar, né, porque você precisa entender, né, de como surgiu a origem, né, então uma das pessoas que dá aula no curso lá é a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, né, você vê todo o trabalho que eles desenvolveram, então é muito interessante você ter essa proximidade e entender, né. E até quando você fala em fonte, né? Quando você fala em fonte, né, a fonte, quando eu também começo a fazer estudo sobre, principalmente, comunicação não violenta, eu sempre procuro também buscar fonte, né, que é o Marshall Rosenberg, porque a fonte, ela te traz, assim, a essência, né, só que ali eu até busquei aonde é que o Marshall Rosenberg buscou inspiração para desenvolver a comunicação não violenta, né? E a comunicação não violenta é utilizada muito na mediação. E eu descobri que a fonte dele era, inclusive, ele se inspirou em Gandhi, né? Você veja que da onde que vem toda aquela inspiração. Mas agora eu queria te fazer mais uma pergunta, e eu já vi que teve alguém que postou uma pergunta aqui que está dentro do que eu já ia te perguntar. Olha só que coincidência, né? Na tua vida pessoal e profissional, qual que é o reflexo da constelação nesses mundos, né? Teu, assim, como Márcia, como promotora, né? O que isso refletiu? E daí depois a próxima pergunta, ainda tem mais uma. Pode ficar à vontade. Então, né? Aí eu fui fazer o curso, né? Fui lá no Hilário, comecei a fazer o curso na Escola Vida, e assim, nossa, eu vou aprender constelação para ajudar os outros, né? Para ajudar nas audiências, para ajudar as pessoas e tal, né? Aí eu vi que, na verdade, eu tinha que me ajudar, né? Eu na minha arrogância, achando que ia ajudar todo mundo, né? Mas não, daí você começa a ver, porque você começa a entender todo o mecanismo, né? A profundidade do mecanismo, e começa a ver que para você poder, né, ajudar, né, você tem que estar, né, equilibrado, tem que estar inteiro, tem que estar bem, né? E o meu professor Hilário fala muito isso, né? Você tem que estar com todas as suas esferas, né, bem resolvidas. A esfera do eu, né, a esfera das relações, a esfera do trabalho. Né? Cada esfera bem resolvida, porque sempre que você tem um problema, por exemplo, na esfera das relações, você tem um problema de casal, né? Sempre existe a questão anterior. Então o problema não está aqui na esfera da relação do casal, o problema está na esfera do eu, né? Então, é sempre numa esfera anterior, né? Você tem que resolver a esfera anterior para poder dar o passo seguinte, né? Tá sempre isso seria muito similar ao ego? Seria algo assim ligado ao ego ou não se fala em ego? Né? Porque me pareceu algo muito próximo. Eu vou te dizer assim, né? Na Escola Vida, né, a gente entra e a primeira coisa que ele fala é assim, aqui eu vou aniquilar o seu ego. O seu ego vai ser totalmente aniquilado. Porque as pessoas entram, né? Eu fui numa postura arrogante. Eu fui numa postura, porque a gente tem algumas, nós temos, ele ensina também que nós temos as posturas, né, na vida. Ou a gente está numa postura de herói, ou a gente está numa postura de vítima, né? Ou a gente está numa postura de vilão, né? Então a gente está sempre transitando nessas posturas e a gente tem que aprender, né, a adequar essas posturas, né? Por exemplo, como promotora de justiça, eu não posso ter a postura de heroína, de pegar, né, o processo e dizer, agora eu sou a solução do problema, eu vou resolver porque eu faço, porque eu aconteço, porque isso, porque aquilo, porque eu vou estar trazendo tudo isso para mim. E vou estar me identificando com o processo, vou estar me identificando com uma causa, né? Quando, na verdade, a minha função ali é
buscar a solução, né? E não ser a salvadora da pátria. E muitos advogados fazem isso, promotores, juízes e tudo mais. A gente passa, né? A gente não... porque a constelação, ela ensina, né? Como tem a lei da gravidade, né? Tem a lei sistêmica, que o Bert Hellinger explica. Não adianta você negar, né? Você não pode negar a lei da gravidade. E ele diz, não adianta você negar a existência da lei sistêmica. É uma lei que existe, né? Então, ele fala, né, que nós temos que observar as 3 leis sistêmicas, né, que são das ordens do amor, né, que é a primeira ordem do amor, é a hierarquia, a segunda ordem do amor, que é o equilíbrio, né, e a terceira ordem do amor, que é o pertencimento, né. Então, você não pode sair dessas 3, né, não pode ignorar essas 3 leis, né, você tem que estar sempre dentro delas, né. Acolher, né? Hã? Acolher, Desculpa. né? Sim, acolher. E quando você não observa essas leis sistêmicas, criam, né, os emaranhados, né? E esses emaranhados, né, vão causar, né, compensações, vão causar disfunções, por isso que existem problemas, repetições de padrões de uma família. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou fazer isso, né? Ela não consegue, né? Assim, mas se prepara, resolve, não, eu vou viajar, alguma coisa nesse sentido, né? E acaba desistindo da viagem. Diz, mas eu queria tanto ir para aquele lugar e nunca dá certo, porque eu sempre tenho alguma coisa que acontece, ou ele desiste, ele não consegue dar sequência, né? Existe algo que está ali, né? Bloqueando, né? Algo que está impedindo o fluxo, né? É um emaranhado, né? Às vezes numa relação de casal, não entende porque as pessoas não conseguem se entender, não conseguem conversar, não conseguem, por mais que se gostem, não conseguem se entender. Existe ali alguma coisa, algum emaranhado, alguma coisa que pode não ser nem deles, né? Já vem de outras, né? De outras gerações ou de questões do sistema familiar também. Então são coisas Deixa eu fazer ocultas mais que você não sabe. uma pergunta, assim, ainda voltando para a tua área, né? Você percebe, assim, que mais promotores, né, os operadores do direito aí, né? Eles também estão abraçando aí a constelação? Como é que está essa aceitação, né, nesse grupo, né? Principalmente dos promotores, como que você vê isso, né? O que você pode trazer para nós? Então, existe ainda, né, uma resistência de algumas pessoas olham com desconfiança, o que é natural, né, porque não conhecem, não sabem do que se trata, né. Em outros existe muita abertura, né, tem vários colegas que já entraram em contato comigo, porque veem, né, eu postando algo sobre constelação, falando alguma coisa sobre constelação, e essas colegas acabam entrando em contato, querendo saber, ou querendo fazer uma constelação, ou querendo conhecer, querendo fazer o curso. Então existe um interesse, né, existe uma curiosidade, e até porque, assim, para nós, né, eu como promotora, eu quero resolver os problemas, né, das pessoas, quero ajudar a resolver os problemas e quero resolver os processos, né. Tanto eu quanto o juiz, né, com aquele volume de serviço no fórum, quanto mais ferramenta a gente tiver para resolver, melhor. E a constelação é uma ferramenta que ajuda a resolver, né, e muito. Né. Então, quando a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está num problema e ela não entende por que ela está naquele problema, por que eles não se entendem, por que eles não conseguem resolver, né, a situação, e de repente a constelação mostra aquilo, então um problema que é enorme, que está lá em 3, 4, 5 volumes de processo, né, enfim, né, consegue ser resolvido porque veio à luz, né, o que estava oculto ali, né, um problema que realmente existia ali, né, que era o que impedia as partes de se entenderem. Então, eu sei assim, de algumas práticas de alguns colegas, né, eu tenho uma colega que no Nordeste, a Fabiana Machado, promotora de justiça, ela está desenvolvendo um trabalho com constelação e tudo mais no sistema penitenciário. Eu sei que tem alguns colegas de São Paulo também, que desenvolvem um trabalho, né, nesse aspecto, bem também, assim, já bem avançado. Então, em alguns lugares, mas são trabalhos isolados, né. Agora, né, há pouco tempo o CNJ incluiu, né, a constelação também, né, como meio, né, de resolução de conflito. Esse trabalho da OAB, que está ajudando a divulgar em todo o Brasil também, né, ajuda bastante a diminuir essa resistência em relação à constelação. E eu vejo assim, que cada vez mais as pessoas vão acabar
incorporando isso, né? Os promotores vão acabar, e os juízes, percebendo, né, o quanto isso é importante. E os advogados também. Os advogados já estão mais conscientes, porque a OAB está fazendo esse trabalho. Sim. A OAB está divulgando isso, né? De como é importante você conseguir dar para o seu cliente, como advogado, uma solução para ele de um processo, poupando ele de todo um sofrimento, porque o processo é um sofrimento, é um desgaste. A pessoa vai ficar, às vezes, anos, né, sofrendo, tendo que audiência, tendo que ver outra parte, tendo que discutir, tendo que gastar e tudo mais do que precisaria, né, especificamente. E a constelação, de repente, com um advogado que conhece, que entende da importância, ajudaria, né, a minimizar e a encurtar esse caminho, a achar uma solução, e as próprias partes construírem essa solução, como os meios, né, de conciliação, mediação e as práticas, né, restaurativas ajudam a encontrar uma solução. A constelação também permite isso, né? Eu acho que quanto mais ferramentas, né, Márcia? Acho que quanto mais ferramentas, melhor. A gente não sabe o que pode surgir mais ainda, né? Então, você veja, antigamente era só, as pessoas tinham um problema, vamos para a justiça, né? Vamos resolver lá. E até existe uma discussão de que daqui a algum tempo vai existir uma responsabilização dos advogados que não oferecerem para os seus clientes, né, ou explicarem para eles o que é o Fórum Múltiplas Portas, né, que é a possibilidade de você resolver o conflito, não só com uma abordagem jurídica, né, mas também você pode buscar esses outros elementos, né, e que hoje estão dentro da justiça, né, mas também existe fora, né? E aí você pode oferecer para o teu cliente, como você mesma colocou, né? Para que passar por esse sofrimento? E eu gosto muito, eu dou curso de mediação, né? Eu gosto muito de comparar essa situação com quando você vai buscar um médico. Então, você quer aquele médico que resolva o teu problema em uma semana ou em 2 meses? Né? Ou você quer ficar sofrendo? Então, você buscar um método... Só fazendo, porque eu sei que tem médico aqui, né, que entrou e eu vi, né, tem colegas médicos também. É muito interessante, em São Paulo, né, eu tive aula com o Bertatti, que ele dá aula na escola Hellinger, ele é médico, né, e ele faz a clínica dele médica utilizando as constelações. Eu tenho um colega na Escola Vida, que é médico, né, e está desenvolvendo um trabalho fantástico para a área de emagrecimento, utilizando as ferramentas das constelações, né? Então, só estou fazendo esse gancho porque a constelação, ela não é só familiar, né? Ela é aplicada na área pedagógica, na pedagogia sistêmica, ela é aplicada também na área empresarial. Tem muitos empresários que não tomam decisões sem antes consultarem, né, e fazerem uma constelação, porque a empresa é vista também como um filho, né? Então, como um filho, você tem que saber de que forma, né, direcionar. Então, muitas decisões de empresários que já perceberam e já tomaram ciência da importância dessa ferramenta são direcionados para essa área, né? Então, na questão política também, né, muitos políticos já entenderam isso também e já estão fazendo esse direcionamento, né? Então, a constelação não é só familiar, para briga de casal, para a questão de resolver um conflito familiar. Ela vai muito além, como diz, ela é sistêmica, né? Ela abrange todo um sistema, né? Desculpa te cortar, mas aqui eu achei tão importante fazer isso, porque de repente a pessoa está aqui olhando e ela está vendo assim, estou falando de direito, mas a constelação ela não se aplica só no direito, né? Não se aplica só na questão de separação de casal, né? Ela se aplica em várias áreas, né? O que você colocou... Agora. Não, a entrevistada é você, mas o que eu achei interessante, porque você falou, tem médico aqui assistindo, né, e mostrar que é aplicado em várias áreas, porque os métodos autocompositivos, né, que é você resolver um problema, você pode utilizar em todas as áreas, né, porque até a própria mediação, as pessoas acham que a mediação só tem dentro do Poder Judiciário, né? Ou então é a mediação só para a família, como você mesma colocou, a constelação é só para a família. Não é para tudo, né? Até na série de vídeos que eu coloquei lá, de como conversar, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, pessoas que não eram da área falavam assim, nossa, mas eu nem imaginava que isso poderia atingir, por exemplo, empresas, né?
hoje a gente tem a situação do compliance, né, que é algo mais jurídico, mas que vai precisar, sim, de mediação e você colocando também que a constelação pode ser aplicada em empresas. Você veja que campo amplo, né, Márcia? E que bacana que você está trazendo tudo isso para nós aqui, né? Eu acho que até eu vejo assim que eu tenho bastante gente acompanhando, né? E o que eu ia falar com você, Márcia, e com relação aos juízes, né? Você falou um pouco mais dos promotores, mas e os juízes também estão aceitando? Como é que está isso? Não sei se você está acompanhando. Então, quem trouxe, inclusive, o direito sistêmico, né, a expressão direito sistêmico é um registro de nome que o Sam Stosh, juiz da Bahia, que foi ele que desenvolveu, né, essa prática na área jurídica, né, e, enfim, tem o domínio desse nome, né. Começou com ele na Bahia. Ele, por uma questão pessoal, então, ou seja, muitas pessoas que chegam na constelação, elas chegam até a constelação por uma questão pessoal. Vão ao psicólogo, vão fazer uma terapia, alguma coisa, e daí o próprio psicólogo acaba sugerindo uma constelação para a pessoa, né? Porque muitos psicólogos fazem constelação. Muitos deles são consteladores, né? Aí eu vou fazer só um gancho antes de voltar, né? Que hoje, aonde eu estou estudando e vendo, né, e vendo tudo, por exemplo, já vendo as informações que a própria Sophie Hellinger deu lá no curso da Hellinger em São Paulo, vendo as informações que o meu professor Hilário traz, né, em aula, é muito sério. Então, assim, quando você for procurar um constelador, né, você não pode... então eu vou lá constelar. A constelação não é assim, tipo assim, um cardápio, né? Hoje eu vou pegar então hoje eu vou constelar isso, amanhã é aquilo. Não, porque você está lidando com questões muito profundas, são questões sistêmicas, é todo um sistema familiar, são questões da alma, né, do espírito, dos movimentos do espírito, como o Bert Hellinger chama, né? E isso é como se fosse uma cirurgia, né? Essa comparação que eles fazem. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, você não fica toda semana fazendo cirurgia, não fica todo ano fazendo cirurgia, né? Se abrindo toda hora, se cortando e tudo mais, né? Então, você tem que identificar especificamente, assim, qual é a coisa que você gostaria realmente de olhar, né? Porque né, e a gente já sempre fala assim, que muitas vezes aquilo que você quer olhar, o problema, não é o problema, né? Porque você vai olhar para aquele problema, mas o que você vai ver é outra coisa, né? Não é aquilo, porque aquilo é o que você acha que é o problema, né? Na verdade, o problema é outro, né? Não é aquilo especificamente, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, as pessoas que têm interesse de fazer uma constelação, ou de buscar uma consultoria, primeiro, né, veja a formação da pessoa, né? Aonde a pessoa fez a sua formação, né? O profissional né, sério, né, o profissional é competente, porque tem muita gente se aventurando, muita gente que faz um curso de 2, 3 meses e daí está constelando, né? Isso é muito complicado, porque se mexe com questões muito profundas, né? Então eu orientaria quem tiver interesse buscar sempre quem faz a formação com a Hellinger, quem faz a formação com o meu professor, que é o Hilário, né, que eu reputo ele extremamente competente, né? E pessoas que tiveram a formação, né, de uma forma ou de outra, com gente gabaritada, assim. Tem o Peter Spelter também, que meu professor sempre cita, né, o Hilário diz que ele é muito bom também, né? Então, assim, são essas referências, né, são as pessoas que têm esse tipo de formação. Né? Eu vou fazer mais uma pergunta para não cair na mão de alguém que vai, de repente, em vez de te ajudar, acabar nem te ajudando, né? Eu penso assim, né? Então eu digo, essa é uma opinião pessoal minha, né? Do que eu estou vendo, então eu acho muito importante você sempre, não que os outros profissionais não sejam, tem muita gente competente, então você tem que buscar informação, se informar, para ver se aquele profissional realmente é competente, estuda, se dedica, né? E sabe o que realmente está fazendo. E viu, Márcia, acho que talvez seja uma dúvida de quem está conhecendo a constelação agora, né, através dessa live, mas, por exemplo, se alguém busca um constelador com uma formação séria, como você colocou, ele consegue resolver, ele marca lá, ele faz a constelação, ele resolve na hora, ou como que é esse procedimento? Assim, acho que talvez seja uma dúvida das pessoas aqui que estão nos assistindo. Eu até vi ali que a Suzane falou que acompanha a Michele na dúvida, né, qual a ordem hierárquica, como se pode fazer com os bonecos, se as pessoas presencianas, né. Então, a Michele, né, a Michele perguntou se eu constelo por assunto, né, se eu escolho, surge naturalmente, né, o que é a hierarquia, a diferença de fazer com bonecos e com pessoas, né, então tá. A constelação então, você pode fazer, né?
com cavalos, que eu falei no começo, né? Aqui tem o Paulo, que faz ali, né, acho que no Jockey. Eu tenho muita vontade de conhecer, eu ainda não conheci, mas diz que é fenomenal, né? Esses dias eu vi uma constelação online que ele fez de cavalos, né? Tenho muita curiosidade de ver, diz que é fantástico. Você pode fazer a constelação com cavalos. Até eu tenho uma colega, a Elaine, que ela foi assistir, né? Só para você ver como o campo fenomenológico funciona. E ela estava, então, com companheiros sentados, né? Acompanhando, elas iam assistir uma constelação e ela sentada, e os cavalos entraram. E o movimento, porque o constelador é que faz a leitura de tudo lá, né? E o cavalo veio, e de repente o cavalo chegou perto dela, assim, meio que foi em cima dela, né? Aí o Paulo veio perguntar para ela, assim, vocês dois são o quê, né? Aí ela disse assim, não são casados, né? São um casal, né? Aí ele olhou para ela e falou assim, então você sente no seu lugar, você não está sentado no seu lugar correto. Ela falou assim, né? Porque o cavalo veio mostrar a desarmonia ali já, que ela estava sentada no lugar que não era dela. Então, quando eu me pergunto da hierarquia, né, e tudo mais, é você estar no seu lugar. Né? A hierarquia da lei, ela explica o quê? Da lei sistêmica, que cada um tem o seu lugar, né, e quem veio antes tem precedência. Então, o pai em relação ao filho, né, e os netos em relação aos pais e aos avós, o irmão mais velho em relação ao mais novo, e assim por diante. Né? Então, existe toda uma hierarquia que deve ser respeitada. Se você não observa essa hierarquia, de repente o filho querendo mandar no pai. Né? Aqui em casa, quando eu aprendi isso, as meninas começam a mandar em mim, eu falo assim, opa, peraí, né? A grande aqui sou eu. Né? Eu sou a mãe, você é a filha, então você fica no seu lugar e eu fico no meu. É uma postura que você adota, né? E elas já incorporaram isso, né? Então quando elas começam, eu falo assim, opa, você está querendo mandar em mim, não é por aí, né? Então você está saindo do seu lugar de filha, né? O seu lugar de filha é esse, né? Então é a questão da hierarquia que tem que ser observada, porque começa a gerar toda uma descompensação, né? Começa a gerar todo um emaranhado, isso daqui a pouco, né? Como dizer, aquela história, né? É o poste, né, fazendo xixi no cachorro, né, mudando, né, não é assim que funciona, né, mano? Mas a minha pergunta ordem, tinha sido assim, ela tinha sido um pouquinho mais assim, no seguinte sentido, de você marcar uma constelação, você tem um problema, vamos supor assim, imagine que eu tenho um problema, sei lá, na minha empresa, e aí eu marco uma constelação. É uma constelação só, eu já vou ter esse resultado, uma resposta, como que é? Então, funciona assim, eu estava só complementando, né, a constelação você pode ser feita com cavalos, né, ela pode ser feita com bonecos e ela pode ser feita com grupo, né, com representantes. O campo, ele funciona, porque o campo é fenomenológico, então ele funciona de qualquer forma. Né? Lógico que com os representantes existe toda uma força maior, né? As pessoas que estão no campo, elas conseguem demonstrar, né, com mais exatidão o que o campo está querendo indicar, né, ali, o campo fenomenológico. E as pessoas falam, mas o que é esse campo fenomenológico? Né? Nós somos energia, e o campo é energia, né? Então a energia se comunica, né? E assim vai. Você vai trabalhar a constelação com bonecos, a hora que você vai posicionando os bonecos, você está trabalhando a sua energia, conforme você vai posicionando, o constelador vai fazendo a leitura. Né? Da mesma forma que o constelador vai fazendo a leitura do posicionamento do cavalo, né? E assim por diante, né? Então, no caso da minha amiga, ela estava sentada do lado, né? Porque a mulher, né? Existe o lado direito e esquerdo. O lado direito representa o pai, o lado esquerdo representa a mãe. E a mulher sempre, né? Tem o lado esquerdo, que é o lado do coração, do homem, né? Que a mulher deve estar sempre do lado do coração, na parceria, né? Do lado esquerdo. E o cavalo veio mostrar que ela não estava sentada do lado certo, né? Então você veja como a coisa funciona, né? Que aquilo incomodou o cavalo a ponto dele chegar, né? E daí o constelador falou, então senta. Aí a hora que ela sentou no lugar dela, o cavalo foi embora. Tipo, aqui já harmonizou, né? Então deixa para o outro lado, né? Então existe todo esse contexto, né? Que a gente não conhece e você passa a conhecer, né? A leitura do campo ela é muito interessante, né? Porque você vai fazendo os movimentos com bonecos, é inconsciente, mas o constelador vai lendo aquilo, ele vai identificando. E aí, tanto na constelação com bonecos, né, quanto na constelação com cavalos, e quanto na constelação com os representantes, a partir do momento que o constelador vai identificando,
a situação, e aqui o campo vai mostrando qual é a questão oculta, né, o que está oculto, que a pessoa não sabe, enfim, que gera todo aquele problema que ela está querendo olhar, né, que ela está querendo ver. Ele vai dando falas sistêmicas. Então a pessoa vai falando, né? Então ele dá uma fala, a pessoa repete, ou verbalmente ou internamente, né? Ou faz um acolhimento, né? Por exemplo, em casos de aborto, né? Existem famílias onde existe aborto provocado, aborto espontâneo, essas pessoas são os excluídos da família. Né? Então, não estaria então sendo observada o pertencimento, né? Porque a pessoa, todo aquele que um dia pertencer, que fez parte, tem direito a pertencer. Né? Então, o constelador, ele Ô, Márcia, deixa eu só explicar para as pessoas. Deixa eu só falar para as pessoas, porque ela pode, de repente, causar uma certa confusão. Porque a gente vai marcar uma próxima live para você explicar as ordens, né? Porque você fala em ordens, assim, e talvez as pessoas não entendam exatamente do que você está se referindo, né? Mas são as 3 ordens maiores, né? E da hierarquia, pertencimento e do equilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e tomar, né? Que você tem que estar sempre na mesma proporção, porque se você dá demais... enfim, né, dá esse desequilíbrio, a pessoa toma demais, né, acaba dando um desequilíbrio, né, então existe uma máxima, equilíbrio do todo em primeiro lugar, né, se não existe esse equilíbrio, né, e a questão, e uma frase que eu sempre repito aqui em casa para as meninas também, né, eu falo assim, a questão da exclusão, né, porque toda exclusão gera uma compensação, né, então eu já virou um mantra aqui para as meninas, né, eu falo assim, olha, toda exclusão gera uma compensação, então não excluo, né, em qualquer questão, né, em qualquer questão da vida, né, você tem que estar sempre observando o pertencimento e a inclusão, né. Sim, então fica o convite, né, Márcia? Fica o convite para você e já avisar as pessoas, vamos marcar, né, mais uma live para que você explique melhor isso, até traga exemplos, né, porque só isso que você falou aí rapidamente já é muito rico, né, esse desequilíbrio no relacionamento. Eu acho que muita gente precisa conhecer um pouquinho mais essa filosofia, né, da constelação familiar, porque ela é muito rica. Né? E eu sempre me interessei muito pela filosofia da constelação familiar. Eu nunca fiz uma formação, mas eu vejo assim que quem trabalha na minha área, muitas pessoas acabam buscando essa formação, né? Tanto que você no comecinho você disse, né? Que eu falei que você pulou etapas, né? Porque a gente foi aquela vez naquela reunião lá do Ministério Público, acho que foi ano passado, retrasado, eu não lembro. Eu até fiquei curiosa. Um grupo de estudos, de estudos autocompositivos ali, de práticas, né? Para soluções de conflitos, né? Isso. Quando eu fui ali com você. Isso, eu achei fantástico. E quando você falou, vamos lá, eu falei, claro, tô dentro, né? Porque eu queria ver como que o Ministério Público estava trabalhando essa parte de resolver conflitos de forma adequada, né? Não só através a subsunção, né? Aplicar a lei ao caso concreto, mas assim, através de métodos de autocompositivos. E aí, quando eu estive lá com você, eu fiquei maravilhada de ver aquele monte de promotores, né? E quando a Sâmia, né? Ela começou a falar... quando ela começou a falar, eu vi assim que o Ministério Público estava muito engajado, né? E eu achei que você ia trilhar esse caminho. E de repente, quando eu vi, você estava na constelação, eu falei, meu Deus, né? E eu não sei se você lembra que a gente estava no carro, eu falei para você, Márcia, você vai ver a transformação que a mediação vai fazer em você. Agora vamos trabalhar comunicação não violenta, círculos restaurativos, né? A gente tem mais uma irmã que trabalha ela é instrutora de círculos restaurativos, a Paloma Graff, né? A família toda nessa área, né? E eu achava assim que você ia... Não, quando eu vi a Márcia já estava lá na frente. Mas continua, desculpa, vamos lá. Que a constelação foi como se fosse um chamado, né? Foi uma coisa assim que mexeu muito, né? Porque aquilo que eu falei, nossa, isso daqui é uma ferramenta incrível para você poder ajudar, né? E daí teve uma pergunta ali que a pessoa falou assim, mas você tem que se ajudar primeiro, né? Para ajudar os outros, né? O que o nosso professor também fala, né, o Hilário, o nosso professor, eu digo porque tem alguns colegas da Escola Vida que estão aqui também acompanhando, né, o que ele fala? Que quando você vai no médico, né, você quer que o médico que esteja te atendendo, ele esteja bem,
né? Você não quer que o Sim, médico esteja lá todo quebrado, né? Todo deprimido, todo ferrado, te atendendo. Você quer que o médico esteja bem, sim, porque cuidando e atento com você. Da mesma sim. forma, é a pessoa que quer ser atendida por um promotor ou por um juiz, por um advogado, ela quer que o advogado, o promotor e o juiz estejam bem. Não quer que esteja uma pessoa Sim, desequilibrada, descompensada, né? E a nossa profissão, né, nos 3 áreas, o juiz, promotor e advogado, ela exige muito, e é muito comum a pessoa estar extremamente estressada, né, em alto grau de nervosismo e de cansaço, né, e às vezes entra em depressão. Então, assim, é muito importante você trabalhar em si isso e estar bem, né, para poder ajudar o outro, né, para poder sim. colocar o teu conhecimento ao dispor do outro de uma forma em que você está inteiro, né. Uhum. E essa colega de lá, a Fabiana, né, que é promotora lá em João Pessoa, acho que é João Pessoa, ela fala, né, que nós somos profissionais de ajuda. Todos somos profissionais de ajuda, né? O promotor, o Ah, juiz, o advogado, e ela vai mais além, ela diz todo mundo, de o uma forma ou de outra, mediador, todo né? mundo, o mediador, está todo mundo ajudando, né? Aham, Está todo mundo aham. ajudando, mas assim, o médico é um profissional de ajuda, né? O professor é um Sim, profissional de ajuda, né? Todo mundo é um profissional de ajuda. Mas para você poder ajudar, você também tem que estar, né, bem, você tem que estar sim. com todas as tuas questões resolvidas e equilibradas. Lógico que você nunca vai estar 100%, né? Porque é quase impossível você estar 100%. Tem dia que você não está tão bem, né? Enfim, mas pelo menos no básico você está resolvido. Né? E você poder O Jung entender, já né? falava isso, né? O Jung Né? fala, para você conhecer a escuridão do outro, você tem que conhecer a sua. Então, para você ajudar, você tem que se conhecer, você tem, É. além de estar bem, se conhecer, né? A Pode Luana, falar. que está falando agora, que presenciou aplicando a constelação da audiência, a Luana é uma conciliadora lá de São José, né? E a gente estava conversando, né? Até eu perguntei porque eu nem lembrava, e daí ela me lembrou desse caso, né? A gente estava fazendo uma audiência e era uma questão de herança, né? Na É, verdade, era uma briga por causa de herança. Fui parar no juizado, né? Fui parar no aham. juizado criminal. Então chegaram no Ah, criminal porque era uma sim. briga, né? Então o Aham. problema que chegou até nós lá era uma briga por questão da herança, né? E Uhum. na conversa, porque, lógico, a constelação te ajuda, né, o conhecimento sistêmico e tudo mais, ele te dá recursos, como a gente fala, assim, recursos internos, né, para você poder abordar, né, como você, como mediadora, como conciliadora, com a comunicação não violenta, você passa a ter recursos internos para conseguir, né, extrair das pessoas o que realmente estava acontecendo. E eu estava ali na audiência, a gente viu que tinha alguma coisa a mais, que não era aquilo, né. E o que foi Uhum. identificado na audiência? Uma exclusão, né? Uhum. Então, uma ordem tinha sido ferida, a ordem do pertencimento, havia uma exclusão. E aquela exclusão, né, onde aquela era uma sobrinha que ela não era reconhecida pela tia. Né? E o Uhum. fato dela não ser reconhecida pela tia, de não ser aceita, de tipo, não ser chamada para ir na casa, de não pertencer ao círculo familiar, ser excluída daquele círculo familiar, gerou todo um problema que desembocou, né, na briga pela herança. Né? Mas, na Uhum. verdade, o problema era a exclusão. E a hora que isso veio na audiência, e a hora que eu, né, conversando, e que eu consegui extrair isso delas na conversa, Aham. fazendo as perguntas, enfim, é interessante porque o campo ele vai funcionando, ele vai te direcionando, sabe? Então você, quando você vê, você nem sabe de onde que surgiu aquilo, você pergunta, né? Então a questão da constelação, vamos ler livro, lógico, o conhecimento é muito importante, mas é muito mais importante o sentir, né? Porque Ah. você sente o que está acontecendo, você sente pela fala, você sente por tudo, né? É fenomenológico. E aquilo estava, né? Então não é isso, até a hora que elas trouxeram a questão, né? Porque as duas não falavam, né? A tia não dizia por que tinha hostilidade, a outra também, né? A cunhada não dizia por quê, né? Mas de repente a coisa surgiu. Então aquela questão assim, quando vem a consciência, o Bert Hellinger diz, quando vem a consciência, está solucionado. Então muitas Olha só. vezes, né? A Michelle fez uma pergunta ali, né? Que diz assim, mas como é que você sabe o que você constela, né? É, o que o nosso, né, o Hilário, meu professor, orienta, né? A fazer, antes de você constelar, você fazer um diagnóstico sistêmico. Então você faz uma entrevista com o profissional e daí na conversa com o profissional vai surgindo, porque muitas vezes a pessoa não está preparada
para sofrer não, mas enfim, para ver o que a constelação vai mostrar, né? Porque a constelação mostra, né? A constelação mostra, por exemplo, o que eu vi, que eu fiquei chocada quando eu fui na OAB em São José, foi que a constelação mostrou, que a pessoa falou, né, a palestrante, que ela descobriu que era adotiva numa constelação. Ela não sabia que ela era adotiva. Uau. E ela foi e a constelação mostrou para ela que ela era uma filha adotiva. Então, assim, muitas vezes a pessoa não está preparada. Por exemplo, ele dá bem o exemplo, ela vai lá o casal, né, querem constelar a relação de casal, porque tem um problema, então de repente o constelador abre o campo e mostra que o marido está traindo, né, daí o cara sai bravo com o constelador porque mostrou que ele estava traindo, né, e vem toda a carga energética para cima dele, né, porque ele não aceitou aquilo, não estava preparado para aceitar aquilo, né. Então, o diagnóstico sistêmico permite que a pessoa entenda o que vai ser trabalhado, que ela identifique o que ela quer, né, trabalhar na constelação, e a partir do momento que o campo abrir, né, ela está preparada para receber a informação que o constelador vai dar para ela, né. Então algumas pessoas... Mas como você falou, assim, né, nem todo mundo está preparado, né, como você falou, né, nem todo mundo está preparado. Isso é importante. O meu professor esses dias foi uma lição assim, fenomenal para mim. Uma aula, né, porque a gente tem as aulas online e a constelação online também, e funciona. Né, é interessante como funciona a constelação online. O meu professor, Hilário, ele abriu para constelar e ele viu que não existia possibilidade de fazer a constelação, e ele não fez. Ele falou assim, o constelador tem que ser muito consciente que ele não pode abrir o campo e constelar se não existe essa possibilidade, né? E contra, né, tudo, né? Então, assim, por isso que o profissional tem que ser muito sério, né? Tem que saber o que está fazendo, né? Então, abrir não é o caso de abrir, né? Então, algumas pessoas perguntaram de livros, né? Eu vejo assim, um do Bert Hellinger, para começar, que seria As Ordens do Amor. Interessante, eu acho que eu deixei um aqui por cima, um vermelhinho, de capa vermelha, tá ali, deixa eu pegar, eu já mostro aqui. Ordens, né, da Ajuda também, né, esse daqui do Bert Hellinger, né. Outro livro que eu acho interessante para leitura é a da Sophie Hellinger, A Própria Felicidade, né, que eles vão mostrando questões e constelações e trazendo assuntos, mostrando a constelação e trazendo assuntos de diversas áreas, que ajudam bastante a você entender como funciona, né? Mas os livros do Bert Hellinger, assim, a princípio, As Ordens do Amor e As Ordens da Ajuda são os livros que eu penso que seriam interessantes para iniciar a leitura, né? Existe na constelação o constelar individual? Sim, né? Na constelação você constela individualmente, né? Você vai constelar o seu assunto, né? Você pode constelar, então, eu imagino que a pessoa queira saber assim, sem que seja no grupo, né? Porque às vezes a pessoa não quer expor o seu problema num grupo, né? E quer fazer individualmente com o constelador. Aí vai fazer com bonecos, né? O constelador faz a constelação com bonecos. Né? Olha que interessante essa pergunta, Márcia, porque até eu fiz uma live, eu acho que umas 2 semanas atrás, que eu falei sobre a meditação antes da mediação, para preparar o mediador, né? Porque como você mesma colocou, a gente recebe muita carga, né? A gente trabalha com a parte emocional das pessoas, então eu trouxe, né, o Renato Emerick para ele falar um pouco da questão do mindfulness para ajudar os conciliadores. E aí, uma outra pessoa assistiu a live e me perguntou, né, uma pergunta, até vou fazer uma próxima live, vai ser também sobre esse assunto. Se a gente pode aplicar a comunicação não violenta, a mediação em si, né? Para mim, eu mesmo aplicar em mim, que é a mesma, eu acreditei que seja essa mesma pergunta que a pessoa fez, né? E eu falei, poxa, eu gostei dessa pergunta e vou elaborar e vou responder, porque sim, não é a mediação em si, porque o termo mediação é uma pessoa que ajuda duas outras para resolver o conflito, mas as ferramentas da mediação, né? Então, muitas ferramentas da mediação, sim, eu consigo aplicar em mim. A comunicação não violenta completamente, né? E agora a só fazendo veio, parênteses, o dia que eu assisti a tua palestra sobre comunicação não violenta, é engraçado, a gente é irmã, né? Eu sabia que você fazia, mas eu nunca tinha assistido a sua palestra. E o dia que eu assisti essa palestra de comunicação não violenta,
Eu fiquei assim, encantada, falei, nossa, né, minha irmã sabe tudo isso e eu não sabia, né? E muito do que você Sério, que falou, coisa... Olha, pessoal, revelação online, de primeira mão, não estava sabendo disso. E muito do que você falou ali, assim, nossa, para mim foi revelador. A comunicação violenta foi, para mim, a comunicação violenta, não violenta foi revelada, né? Porque eu não conhecia todas essas nuances da comunicação não violenta, né? Que legal. Então foi bem interessante, foi bem interessante. Da mesma forma que a constelação, né? A gente, eu fazendo constelação, a gente já conversava algumas vezes, mas né, tudo isso que eu estou falando você também não conhecia, né? Então a gente está acabando trocando figurinha agora aqui na live, né? Junto com um monte de gente também, né? Tem um monte de testemunhas aqui, né? Mas você sabe que a questão da constelação ficou... Aquele caso que eu tive, né, da questão do navio negreiro lá, aquilo ficou muito claro para mim. Eu falei... porque a briga eles eram vizinhos, né? E a briga entre vizinhos, assim, no juizado especial, eu gosto muito, porque é muito fácil de resolver, assim, porque você começa a trabalhar as pessoas e fala, poxa, mas não é teu vizinho? Você vai indo, ajuda, e eles acabam fazendo acordo, né? Então, tem gente que fala, deve ser difícil. Não, vizinho não, né? Vizinho a gente tem como fazer um trabalho bem interessante, assim, para fazer uma conexão entre eles, né? E aquele caso não saiu acordo, eu falei, mas como assim que não saiu acordo? O que aconteceu? E aí que eu fui mais a fundo, né? Eu não desisti. Eu gostei muito, achei, assim, muito bom que você, como promotora, trazer, sabe, isso, né, e você se posicionar, inclusive quando eu falei para alguns colegas mediadores, né, pro o Marcel lá, que é o coordenador do Sejusc Cível, ele falou, nossa, Ana Paula, você veja que bom saber que a tua irmã tem essa abertura, né, tem essa, ela está engajada na constelação, porque isso, o Poder Judiciário ganha muito, né? E você também, você se estrutura, que nem você falou, poxa, eu fui lá e achei que eu ia ajudar os outros e no fim eu percebi que era, né, para mim, né, que ia me ajudar muito. Então, isso que você falou também foi muito legal, sabe? Achei bem bacana você colocar essa sinceridade, né, e também compartilhar aqui conosco, né, e até quando a gente estava conversando sobre aquela reunião que teve lá no Ministério Público, eu fiquei muito tocada, sabe, e o que me deixou mais, eu fiquei feliz por dois motivos. Primeiro, de estar ali com todos aqueles promotores, né, eu lembro que ali estava, nossa, muitos que eu já conheço, assim, de longas datas, agora está me fugindo o nome, mas daqui a pouco eu já lembro. E aí, e ver você inserida ali, né? Isso para mim foi muito importante. Foi, assim, um presente muito grande, porque eu sabia o quanto você começar a trabalhar com esses métodos, ele te transforma. Então, quem não é da área jurídica, não tem problema nenhum, porque o que nós estamos falando aqui alcança qualquer pessoa, né? Porque problemas nós temos sempre, né? Em casa, com o filho, com o vizinho, no trabalho, né? Então, por mais que a gente trabalhe no Poder Judiciário, eu como conciliadora, você como promotora de justiça, a gente, quando vai resolver o conflito, né, você resolve ele adequadamente, você tendo a noção, as ferramentas, né, seja comunicação não violenta, as ferramentas da mediação, seja processos circulares, né, e agora a constelação familiar, né, você concorda comigo? Para passar a palavra para você. Sim. Não, sim, e o ideal, porque, veja, eu vou dar o exemplo de um caso, acabou não se concretizando até o final, né, mas foi um caso envolvendo, inclusive, até homicídio e tudo mais, e daí houve uma questão ali dos advogados que acabaram querendo participar, e da consteladora não queria que o advogado participasse, então tem muita coisa ainda que precisa ser ajustada para o trabalho da constelação poder
existir, né? Mas o mais importante, assim, é que exista a voluntariedade, que as partes queiram, né? Como nas práticas restaurativas, né? Como em qualquer meio que seja alternativo, né? A pessoa tem que querer participar. E, na verdade, em alguns casos, se você conseguir, por exemplo, nesse especificamente, se tivesse ido até o final, né, porque como não chegou aí até o final, mas se tivesse ido até o final, o ideal, né, como nós temos uma irmã que faz os círculos restaurativos e tem todo esse conhecimento, né, também, Esse a gente está trocando know-how. ideia, esse know-how, né, a ideia era iniciar com uma prática circular, né, fazer a constelação e depois, ao final, fazer outra circular, né? Porque existia um homicídio e 2 sistemas familiares envolvidos, né? E era uma coisa muito complexa, era uma coisa muito grande, né? E era um conflito que se bem trabalhado, poderia ser minimizado, né? Com essas ferramentas, né? Mas, enfim, assim, ainda existe muito que se avançar, porque para você ter um pessoal preparado para trabalhar no judiciário com constelação, você vai ter que ter, né, psicólogos, né? Eu vejo assim que neste caso, para o judiciário precisaria ser, né, um psicólogo, ou alguém muito bem estruturado, muito bem preparado, porque são casos muito pesados para serem trabalhados, né? E os conciliadores também que trabalham com isso, com a conciliação, entenderem esse mecanismo para facilitarem, né, quando tiver que ser feito trabalho conjunto e tudo mais. Então, assim, é um caminho ainda longo a percorrer, né? Mas o SAMI na Bahia, ele como juiz, ele diz assim que em alguns casos ele acaba constelando, desde que as partes, às vezes até na audiência ali, né? Porque é muito rápido, assim, dependendo do assunto, é muito rápido, né? Mas você tem que ter o know-how, você tem que ter o conhecimento, tem que ter todas as ferramentas e mecanismos. Ele é extremamente preparado, então ele tem habilidade, capacidade para fazer isso, né? Por exemplo, eu não me considero preparada, eu ainda acho que eu tenho um caminho muito longo para percorrer, para poder, numa audiência, fazer uma constelação ou constelar, né? Até porque eu falo para as pessoas assim, existe um conteúdo energético muito grande nisso tudo, né? E o rebote energético existe. Então, se você não sabe trabalhar e você não sabe se proteger, você pode sofrer o rebote energético. Nós, promotores, juízes e até os advogados, a gente sofre isso todo dia. Então, por isso que tem gente, às vezes, que chega em casa, parece que foi sugado, né? Porque a energia realmente é sugada, né? E se você não consegue se proteger energeticamente, não consegue se colocar no seu lugar, né? Ali, na sua função, se desidentificando de tudo e só exercendo o seu papel, mas sempre com aquele olhar, né? O olhar sistêmico, do contexto onde a pessoa está inserida, sem perder este olhar, né? Você consegue se preservar. Agora, quando você não faz isso, né, você não se preserva, você acaba sendo exaurido, você acaba sendo sugado energeticamente. Então, você tem que ter essa capacidade também de se preservar, né, de não permitir, né, que as pessoas levem a sua energia embora também, né, porque você acaba... Aí você fere também uma lei do equilíbrio, você acaba dando demais, né, que tem as ordens das leis sistêmicas, você acaba dando demais, né, e as pessoas acabam levando embora, né, toda a energia junto, né? Mas o ideal é assim, você ter tudo isso disponível, né? E o judiciário poder investir, como já está investindo, né, em alguns casos, pelo menos com essa resolução do CNJ, né, estimulando as práticas restaurativas, né, e reconhecendo a constelação também como uma ferramenta, enfim, né, em todos os fóruns, existindo pessoas capacitadas, o trabalho do juiz e do promotor vai diminuir muito, né, vai diminuir muito. Por exemplo, assim, eu tenho um caso, eu vejo assim, esse é um caso que precisaria constelar, só que eu não tenho a estrutura para fazer a constelação ainda, né. Caso são 2 familiares, né, que existe uma, assim, eu olho aquilo, eu sei que aquilo ali é sistêmico, eu vejo, eu consigo ver que aquilo é sistêmico, só que como que eu vou chegar para eles e falar assim, sistêmico, vocês têm que fazer uma constelação, vocês vão passar o resto da vida brigando, porque eles têm, assim, 10, 15 processos, né, tem em todas as varas que você imaginar, você tem na vara criminal, tem na vara civil, tem na vara de família, tem no juizado, né, então você começa a ver, assim, que é uma coisa enorme, e não tem fim, né, e é sistêmico, né, porque é uma questão familiar e é uma questão, assim, que envolve muita coisa, né?
Da mesma forma como existem casais, né? Tem casais que têm processo lá no juizado, mas tem processo também na vara de família, tem processo na vara criminal, na vara civil, o que eles mais têm é processo, né? Estão sempre processando, estão fazendo, porque não conseguem resolver questões, né? Que o conciliador, mediador vão passar horas sentados conversando e não vão conseguir resolver também, porque é sistêmico. Vai muito mais além, né? E quando você consegue ter este olhar, né? E tem as ferramentas adequadas, tem uma estrutura adequada para poder trabalhar, né? E poder fazer as partes terem a consciência disso, né? A hora que elas conseguem ter consciência disso, que o que está ali, na verdade, o que elas estão discutindo não é uma propriedade, quem é dono daquilo, mas sim estão discutindo por que o pai gosta mais do caçula e não gosta dele, que é mais velho, que é uma questão familiar, né? E que está oculta e que de repente se revela numa constelação, se equilibra, né? Se desemaranha isso, né? E a harmonia se instala. Então tem muita coisa que as pessoas não sabem, e elas nem sabem por que estão brigando. Então você ajuda elas a descobrirem por que efetivamente elas estão brigando, porque elas acham que estão brigando por causa daquilo. Muitas vezes não é por causa daquilo. Como diz, o problema não é o problema. Muitas vezes não é por causa daquilo que elas estão brigando. Elas estão brigando por outra coisa. Né? É tudo menos aquilo. Né? Por isso que estão numa das perguntas que foi colocada ali, o diagnóstico sistêmico ele é interessante. Porque a pessoa vai e diz assim, não, eu quero ir resolver meu problema de casal. Eu estou com um problema no meu relacionamento, eu quero resolver. Né? E você olha... Né, com o meu aprendizado, né, com o que o professor já explicou para mim, assim, não está nessa esfera, está na anterior. Você vai ter que resolver, porque você vai olhar para isso, mas o que você vai ter que resolver é a tua questão com pai e mãe. Né? São questões de inconsciente, existe uma questão que é ensinada, que eles chamam de amor interrompido. Né? Por exemplo, uma criança que fica muito tempo afastada da mãe na UTI, por exemplo, né, quando nasceu, né, enfim, houve uma interrupção, não teve contato, isso ficou no inconsciente. Né? É uma criança que nasceu, mas a mãe quis abortar, e a criança nasceu, viveu assim, então ela começa a ter vários problemas na vida e não sabe por quê, mas existe essa questão inconsciente dela, e quando vem, né, a pessoa consegue entender por que ela está agindo dessa maneira, né? Porque teve essa questão do amor interrompido, por que os relacionamentos não dão certo, não é porque ela é o problema, né? Ela tem uma questão que veio antes, né? Que está afetando nessa esfera, né? Daí por que a pessoa não tem sucesso profissional, por que a pessoa não consegue ganhar dinheiro, por que a pessoa não se dá bem? Né? Então, porque tem um problema na esfera anterior, né? Que é da esfera das relações. Né? Então, a esfera do eu, das relações do trabalho. Então, ela está focada aqui, mas o problema sempre está no anterior. Né? Normalmente, sempre se mostra na constelação o problema anterior. Né? É muito e até interessante você falou também na questão da compreensão, né? Até tem uma frase que eu não lembro quem que falou, não é minha, mas diz assim, que o perdão é uma flor que nasce da compreensão, né? Então, e você falou em compreensão. Então, quando você se abre para a compreensão, né? O resto vem junto, né? Então, aqui um exemplo do perdão. Quando você entende a atitude do outro, quando você compreende por que agiu daquela forma, você consegue trabalhar o perdão. Né? E agora, e você falando também dos casos, né, que quando você consegue enxergar, porque aquilo que eu não enxergo, eu não vou conseguir resolver, né? Enquanto eu não enxergar, enquanto eu não entender, né? Primeiro eu preciso identificar. Porque na cabeça da pessoa aquilo não existe, o que existe é isso. Eu estou brigando com a minha mulher, estou brigando com meu marido, esse é o problema. Né? E daí ele vai fazer constelação e fala assim, não é nada disso, é outra coisa, não é isso, né? Porque o problema é você ter um problema com o seu pai, um problema com a sua mãe, um amor interrompido que você nem sabe, que você nem sabia que existia, né? Mas que está ali, né? E que está afetando o seu relacionamento hoje, né? Então, assim, você sabe que na mediação a gente tem uma ferramenta que a gente chama de inversão de papéis, né? Que é uma ferramenta que você pede para a pessoa se colocar no lugar da outra. Você fala assim, olha, imagine que você está no lugar da outra pessoa.
né, nessa pessoa que você está aqui, que você ajuizou essa ação, por exemplo, né, que você está brigando. Como que você acha que ela está se sentindo? Por que você acha que ela agiu dessa forma? Qual era o objetivo dela em ter agido dessa forma? Então, quando você aplica essa técnica de inversão de papéis, eu já tive, assim, pessoas que falam, nossa, nunca tinha pensado nisso, de me colocar no lugar da pessoa, de tentar imaginar o que ela está sentindo, de tentar pensar por que ela fez isso, né? Tentar entender, ter um raciocínio sobre aquilo. E aí, eu presenciei muitas transformações e eu vi o quanto é precioso essa questão da compreensão, de você limpar, porque muitas vezes as pessoas chegam, é como se você estivesse andando de carro com o vidro do carro todo sujo, né? E aí, quando você começa a trabalhar essa compreensão, é como se o vidro do carro começasse a limpar e você está vendo, opa, que caminho é esse? Agora eu estou enxergando. Então, daí você consegue avançar, né, e chegar a resolver aquilo que está incomodando a tua vida, aquilo que está te deixando estagnado, né? Sim. E é interessante, né, porque as pessoas, assim, quando a constelação mostra, né, daí parece tão óbvio depois, né? Nossa, mas é tão óbvio, né? Só que precisou ser mostrado, né? Precisou ser visto. Você começa, né? Então, assim, e o Bert Hellinger sempre tem frases fantásticas, né? Essa, quando ele diz, quando vem a consciência está solucionado, né? É fantástico, né? É fantástico, porque realmente é isso, né? Você não tem a consciência, mas a hora que você vê e aquilo vem, porque daí quando você vê aquilo na constelação e aquilo vem, você fala, nossa, né? Que coisa impressionante, né? Como é que eu não vi isso antes, né? Como é que eu não sabia disso antes, né? Então, mas que bom que conseguiu enxergar, né? Que bom, né? E é interessante, assim, porque nesse curso que eu fiz em São Paulo, né, e os cursos que eu faço aqui, e as dinâmicas, porque na Escola Vida com o Hilário, ele faz cursos presenciais com várias dinâmicas, com constelações, com os grupos, né? E eu tinha, assim, aquela coisa, da primeira vez que eu fui, eu não entendia direito como tudo isso funcionava, até quando eu participei do campo, eu entrei no campo como representante, né? E quando você sente a energia, né, é uma coisa assim, fala assim, nossa, como é que pode? Você sente a energia no teu corpo, né? Uma constelação que eu fiz, eu não conseguia andar, assim, a minha perna parece que travava, eu tinha dificuldade para me movimentar, meu pé doía, minha perna doía, tudo doía, eu andava, aquilo era difícil para mim, né? Aí terminou a constelação, eu estava representando, terminou a constelação, a menina veio e falou para mim assim, depois assim, nossa, você andou igualzinha a minha avó, era igualzinha, a minha avó andava daquele jeito, assim, e a minha avó tinha problema nas pernas, né? Então, assim, o campo mostra para você, né? Ele traz a informação e te mostra, só que você tem que estar disponível, né? Você tem que estar disponível e receptivo. Então, tem aquela questão de você não resistir à resistência, porque as pessoas têm resistência, então não resista à resistência, né? Então, quem está assistindo e fica meio assim, mas a constelação, mas que coisa mais esquisita, né? Eu resisti, né? Eu resisti e não quis ir, mas estava no meu caminho, né? Então, tanto que eu, de uma hora ou outra, eu cheguei. E o mais interessante, e você sabe disso, né, Ana, que o nosso pai, né, teve contato com a constelação há mais de 15 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás. Sim, uma surpresa pra gente, né? Eu cheguei contando, falei, nossa, pai, o senhor não sabe, descobriu constelação, que isso, que ele olhou para mim e falou assim, eu fiz uma constelação uma vez, eu falei, como assim, né? Assim, tantos anos atrás, uma advogada em Campo Mourão foi para a Alemanha e trouxe, né, para Campo Mourão, quer dizer que naquela época, já tantos anos atrás, ele já conhecia, então já estava no nosso sistema familiar, já existia esse contato, né, só que tudo tem seu tempo, né, tudo tem seu momento, né, para você conhecer e para você desenvolver, né, nada por acaso, né, tudo sempre tem seu momento e seu motivo, né. Agora, assim, para mim, enquanto operadora do direito, eu vejo assim que quanto mais eu puder divulgar para os meus colegas, né, para advogados, para as pessoas da área jurídica, eu vou estar fazendo isso. Porque eu vejo assim, que existe realmente uma resistência, né, e a partir do momento que um colega seu vê você, né, que te conhece, vê você e fala assim, nossa, mas, né, a Márcia está lá, está fazendo e está achando bom, então deve ter alguma coisa interessante aí. Aí eu vou ver também, né? Então é uma forma de você divulgar para a pessoa estar aberta a isso, né? Diminuir a sua resistência também em relação a isso.
A constelação ela não é solução para tudo, nunca vai ser, né? Como não existe fórmula pronta, né? Mas ela é uma oportunidade para você poder olhar, né, para aquele problema de uma forma diferente. Né? Você pode olhar para aquele problema através de uma mediação, de uma conciliação, né, de um círculo, né, restaurativo, ou através da constelação, ou de repente de tudo isso junto. Né? Então são ferramentas que vão te auxiliar. Né? E o mais interessante é você poder, né, também falar com as pessoas quando você vê, né, alguém, assim, eu já atendi várias pessoas e que eu vi que eram problemas sistêmicos e que eu não tinha como resolver. Eu atendi uma vez uma mãe e daí você via assim que a mãe, o menino estava numa postura infantil, ele era um adulto, mas com uma postura extremamente infantil, né, e não se conformava com uma determinada situação, e a mãe estava ali com ele, falando por ele, resolvendo as coisas por ele, né, tirando a força dele enquanto homem, né, enquanto pessoa, né? Mas ela fazia aquilo por um amor cego, de tanto amor, né, pelo filho, ela estava ali. Só que isso prejudica também, né? Aí terminou a audiência, não teve solução com ele, porque o menino, assim, estava num momento muito difícil realmente, né? E eu orientei, falei assim, então meu papel eu fiz, você procure, né? Encaminhe, né, vá procurar uma constelação, um trabalho nesse sentido, porque é o que ele realmente precisa no momento, né? Porque não tinha como fazer o acordo, assim, porque ele estava também numa postura muito de vítima, e o Bert Hellinger fala, a pessoa que é a vítima é a mais perigosa para você tratar e para você lidar, né? Porque hoje ela está se apresentando para você como vítima, porque o outro foi o perpetrador, né? E amanhã ela vai falar com o outro e você vai ser o perpetrador. Né? Então, eu digo assim, tem que ter muito cuidado com a vítima, né? Porque a vítima, ela não quer ajuda, ela quer aliados, né? Ela não quer solução, ela quer um aliado para o seu problema, né? Então, e é bem isso, quando você está numa audiência, você percebe, assim, nitidamente a pessoa que está nesse papel, e ela quer te envolver, e ela quer você como aliada dela também naquele momento, é muito interessante. Né? E daí você tem que identificar esses papéis e não se contaminar também com isso, né? E na mediação também a gente percebe isso, Márcia, na mediação, assim, você vê que normalmente a pessoa busca, assim, a tua, como você falou, né, aliado. Então, e a gente não está ali para defender ninguém, né, a gente está ali para ajudar a resolver. Mas você percebe aquela busca por aliado, para você validar aquela incapacidade, né, ou então aquela situação, ela precisa que você valide, né, e o trabalho é o contrário, a gente tem que empoderar, né, quer dizer, levanta, segue, olha, enxerga, toma a sua vida, né, segue a sua vida, então a gente não está ali para estar do lado de ninguém, mas assim a serviço deles, para que juntos eles encontrem, né, uma solução para aquilo que está atrapalhando a vida deles, né, deixando de tornar a vida maravilhosa, como diz o Marshall Rosenberg, né, tornar a vida maravilhosa, né, porque a questão de felicidade, assim, o Marshall gostava muito mais de falar de tornar a vida maravilhosa em vez de a busca da felicidade. Então, isso para mim sempre foi muito forte, né. A única coisa que eu estou preocupada, Márcia, é da gente poder se despedir do pessoal sem cair de novo a live, né? Assim, já são 8h20. Eu só quero aproveitar aqui, Ana Paula, porque alguém perguntou aqui, a Paula, né, Bétega, perguntou quem tem interesse de fazer, onde procurar. Então, eu não sei se ela está querendo saber se quem tem interesse de fazer constelação ou quem tem interesse de fazer um curso de constelação, né? Quem tem interesse de fazer constelação, existem vários terapeutas, várias pessoas que prestam esse serviço. Eu acho muito interessante a pessoa buscar, né, quem faz a constelação e teve uma formação, né, na original da Hellinger, né, eu indicaria alguém que fez a constelação com o meu professor, com o Hilário Trigo, porque são os que eu conheço, né, a Hellinger e o Hilário Trigo. Né. Tem muita gente também competente, tem a Márcia Sarubi, que dá também um curso em Santa Catarina, que é muito boa também, né, mas ela está em Santa Catarina, então não está aqui. Aqui em Curitiba, né, seriam essas pessoas assim que eu né, conheceria, que são os formadores, né, apesar do Bert Hellinger,
escola da Inovaris é em São Paulo, né? Mas tem bastante gente que foi para lá, fez a formação e veio para cá, né? Então teria que perguntar para o profissional aonde ele fez a formação, né? É muito importante isso, né? O pessoal que está fazendo a formação com o Hilário, ainda não, acho que essa vai ser a primeira turma que ele vai estar formando, né? Então ainda não estão atendendo, né? Tem alguns que até fazem constelação e tudo mais, mas ainda não estão fazendo esse atendimento direto, assim, né? Mas é muito importante buscar isso, né? Buscar essa origem, né? Então alguém perguntou se eu constelo, né? A Tina perguntou se eu constelo. Eu estou fazendo curso de formação para constelação, né? Eu tenho feito curso lá na Escola Vida com o Hilário. A gente faz algumas constelações online, mas assim, eu ainda estou em formação, né? E só vou constelar o dia que ele disser que eu tenho capacidade e condições de constelar. E ele é extremamente exigente, ele é uma pessoa assim muito metódica, né? Muito minuciosa. E ele fala que só vai dar o certificado para quem efetivamente ele entender que tem capacidade. Então, ainda não terminei a conclusão, eu fiz só o curso básico da Hellinger, mas o curso básico da Hellinger não te dá a formação para ser um constelador, né? O que te dá a formação para ser um constelador Hellinger é o curso completo. Eu fiz esse curso básico de constelação porque ele é um pré-requisito para o direito sistêmico. Então, por causa do motivo que eu fiz esse na Hellinger, né? Mas, assim, eu só constelaria, né, faria uma constelação, porque o que a gente faz com a supervisão, né? São várias pessoas, vários colegas, e um supervisionando o outro e o professor também, né? Então, eu não faria uma constelação sem o aval do meu professor, que é o Hilário, né? Só quando ele disser que eu tenho condições, né, técnicas, né, e emocionais, espirituais, para estar constelando. Fora disso, seria muita irresponsabilidade da minha parte, inclusive, né? E eu acho extremamente irresponsável quem faz também, né? A pessoa tem que ter muita ciência do que está fazendo, né? Do que está mexendo, até onde está indo, né? Aí teve também, eu acho que a Sônia fez uma pergunta, né? Eu até anotei aqui, ela perguntou se explorar o ser humano a descobrir a própria essência na constelação, né? Na verdade, a constelação, ela mostra, né? Quando você faz a constelação, você abre o campo da pessoa, ele mostra, né, o que tem que ser mostrado. Né? O campo mostra e você está ali e você tem que estar receptivo àquilo, né? Então, eu não sei o sentido da pergunta, né? Mas a pessoa, ela é encaminhada realmente para descobrir a sua essência, né? Aquilo que efetivamente né? Que o Hilário fala muito assim, você fica com aquilo que é. Muitas vezes você faz uma constelação e você não entende, você está olhando, você não entende direito o que é, porque cada um você significa. O que para você significa aquele movimento, né? Aquele momento que aquele representante está fazendo, né? Porque as minhas constelações ali, as minhas participações são todas com representantes, né? São as pessoas que participam do curso. Tem muita gente ali que já constela, que são consteladores e estão fazendo de novo a constelação com ele, porque a abordagem dele é uma abordagem bem diferenciada, né? Muito mais completa também. Então, são muitos psicólogos e muitos consteladores, inclusive, que já fizeram outros cursos de constelação e estou fazendo com ele por conta da forma e da abordagem que ele trabalha, que ele traz. Que legal, Márcia. É um caminho de descoberta, né? Cada dia a gente está descobrindo mais. Bom, eu vou avisá-los, né? Porque mesmo que as pessoas que não voltaram na live, mas eu vou deixar no meu YouTube, né? E também vou deixar essa nova live também aqui, 24 horas, né? E, Márcia, eu quero te agradecer, né, pela participação. Eu que agradeço, assim... minha primeira live, né? A primeira live a gente nunca esquece. Eu também adorei, assim, fiquei super feliz, assim, a gente preparou com muito carinho, né, Márcia, esse evento de hoje aqui, né? Nós fizemos algumas reuniões, tudo para a gente
para que saísse tudo redondinho. Mas eu queria, então, aproveitar a oportunidade e dizer assim que você sempre me inspirou muito e que, como irmã mais velha, você sempre foi um exemplo para mim, e você sempre cuidou da família, cuidou de todo mundo, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão de uma forma pública para você e o quanto eu te admiro, né? Como a profissional que você a mãe que você a irmã que você né? E como toda família, a gente tem os momentos bons e ruins, mas nós sempre tivemos muito mais os bons, né, Márcia? E eu, assim, Graças a Deus, muitas... né? Você parece que Graças está a me Deus. emocionando. Ah, Mas mas continua. é porque assim, eu acho que muita coisa, muito do que eu sou hoje, assim, foi muito pela tua orientação, né? Então é uma coisa assim que para te agradecer, né? E você sabe que é do fundo do coração, também estou me segurando aqui, né? Também estou me segurando, mas né, o que que tem também, né? Faz parte, a gente é humano. Então, nós vamos marcar mais, né, daqui a um tempo, para falar um pouquinho. Eu quero saber muito das ordens, né, que você fale mais sobre as ordens, porque eu acho que ali tem bastante. A filosofia me interessa muito, sempre que eu posso eu leio alguma coisinha sobre o Bert, né, sobre a constelação. E eu deixo assim, muito obrigada a todos que nos assistiram, que nos prestigiaram, né? E aí eu vou deixar agora para a Márcia dar um tchau para vocês também. Tá. Então, eu quero agradecer a todo mundo, né? A Jennifer, minha parceira da Escola Vida, está aqui nos prestigiando até o final, né? A Jennifer de Campo Mourão também é uma parceirona, né? E as nossas amigas do coração estão ali. Eu vi uma amiga bem antiga, Karen, né? Quero deixar um beijo para Karen, né? Amiga de infância nossa, né? Que está aqui acompanhando também. A Ana, né? A Ana é uma Ana Cristina Stanoga, colega lá de São José e da Escola Vida também. Né? Mara, obrigada, Mara, por estar aí também conosco, né? A Michelle tá firme também. E, e eu acho assim que o objetivo das lives, né, nossa era mostrar, né, a constelação e o teu trabalho também. E acho que isso foi, pelo que eu vi dos comentários, deu para as pessoas entenderem, né? Fica sempre um pouco mais para a gente trabalhar e, enfim, explicar. E né, como diz você, na próxima a gente vai mais a fundo, né? Eu estou com um trabalho também da escola de divulgação de algumas coisas, estou querendo fazer essa divulgação com a Jennifer também, né? Então a gente vai trabalhando e vai fazendo isso na medida que for dando, né? E vamos trazendo os assuntos aí para trazer o conhecimento, né, e despertar o interesse das pessoas, né? Quanto mais pessoas Sim. interessadas, quanto mais pessoas querendo conhecer, né, querendo estudar sobre constelação, mediação, né, círculos restaurativos, né, melhor vai ser para a área jurídica, e não só para a jurídica, mas em todas as áreas, né, no direito, na pedagogia, na medicina, né, na área empresarial, né, serve a todos, né? Nunca é demais, né? Okay. Mas o meu foco, por enquanto, vai estar para o direito. Eu agradeço você, sabe que a admiração é recíproca, né? Quando eu falei da comunicação não violenta, eu fiquei muito impressionada com a tua aula é extremamente didática, você conhece a fundo comunicação não violenta. A gente tem muito o que aprender, né, nessa área, né, como profissional, né? E eu digo a gente, nós promotores, porque muitas vezes nós conversamos, quase derrubei, muitas vezes nós conversamos com as partes e não sabemos o quanto a nossa fala pode impactar, né? Sim. Eu vejo assim que as meninas, principalmente, né, minhas filhas falam assim que eu falo de forma muito agressiva, né? Então existe alguns momentos que a gente tem que modular essa fala e aprender, né, a se comunicar de forma mais assertiva, né? De forma mais pacífica também, né? Eu não sei, as meninas estão mandando aqui, né? Eu não entendi o que é, filha. Eu estou lendo uma pergunta aqui, né? Ah, tá. Não, que sorte do mundo dos pais de vocês se encontrarem. Que bom, verdade. Obrigada. Tá aqui. Como diz, nada é por acaso, né? E assim, nós temos no meu pai uma referência na área do direito, né? Não sei quem não conhece, nosso pai é juiz, né? É um juiz aposentado e é uma pessoa que sempre também teve muito voltada para a área
da ajuda, né, como profissional, sempre ajudou, né, nós temos esse modelo em casa, né, da pessoa estar sempre disponível, estar sempre ajudando, né, e é engraçado porque é sistêmico na nossa família, todo mundo é praticamente da área jurídica, né, e cada um no seu né, no seu Aonde espaço, se encontrou, né, aonde se encontrou, então, né. A gente né, tem um irmão no sistema penitenciário, na polícia, advogado, né, juiz, promotor, então está todo o sistema representado. Né? Já dá para o pessoal imaginar como é que é o Natal, né, Márcia? E na verdade, sim, e é sistêmico, né? Então quando você olha, existe também algo sistêmico nisso, não é por acaso que nós todos estamos na área jurídica e não é por acaso que todos nós estamos, cada um neste lugar, né? Existe toda uma informação, eu ainda não cheguei nisso, né? Mas quero chegar para entender, né? O que nos levou a estar cada um neste caminho, né? Existe todo um fundamento também, toda uma história, né? Por trás disso também, que a constelação mostra, né? Pode mostrar com certeza. Mas então, Ana, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, né? E quero agradecer muito às pessoas que ficaram, as que prestigiaram, né? Eu sei que tem gente que tem compromisso, que, né, não dá para ficar, mas só o fato de virem aqui e darem um oi já alegra nosso coração. Mas vai ficar disponível, né, Márcia? E as pessoas buscam daí no YouTube e também aqui, mas pelo menos a experiência que eu tive da live anterior é que ao longo da semana, assim, você vai vendo, né, que as pessoas vão acessando, né? Então tá bom. Então, um super beijo para todo mundo e até a próxima. Também beijo a minha assessora Ana, que é minha fiel escudeira, a Ana, tá aí, né? Que foi comigo no primeiro contato com a constelação, tá aí firme e forte, né? E tá estudando, tá fazendo as aulas da Escola Vida também. Tá aí, Ana, super beijo para você, Ana. Não deve ser fácil, né? A Dalva, promotora, está aqui acompanhando também, está estudando direito sistêmico. Nena, obrigada, Nena, por estar aí, né, gente? Obrigada por tudo, obrigada por estarem conosco até agora. Grande beijo para vocês e boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Você encerra, Ana? Encerra. Até, tchau. Beijo, Paloma.